Boa noite, meus amados. Graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Não só para cada aluno, para cada visitante que está aqui conosco, que está vindo pela primeira vez no Carisma Open. Seja muito bem-vindo. É como a palavra mesmo diz em inglês, open, aberto, né? Aberto a todos. A gente tem o maior prazer de poder receber, de poder fazer você experimentar um pouquinho do que a gente vive dentro do seminário, dentro do Carisma, as aulas. Você vai perceber que essa noite é uma ministração, mas na verdade é uma aula, um expositivo sobre o livro de Tiago, onde nós vamos mergulhar na dimensão daquilo que Tiago diz, versículo por versículo. Começamos semana passada de Tiago, no verso 1 até o verso 8. E eu já te peço para abrir a sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1, verso 9. A partir do verso 9, nós vamos dar continuidade. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 9. Semana passada vimos quem é Tiago, vimos o destinatário da carta, vimos várias verdades do verso 1 ao verso 8. Hoje vamos continuar o nosso estudo, vamos continuar mergulhando na palavra a partir do verso 9. Eu quero te dar um recado, eu creio que vai te abençoar muito. Eu escrevi um livro exatamente sobre Tiago, é um devocional, versículo por versículo do livro de Tiago, chama O Fazer Comprova o Saber. Versículo por versículo do livro de Tiago, aqui é comentado, e eu creio que esse livro vai te abençoar bastante. Vai estar ali na tenda da bênção, com a mulher mais linda que é a Raquel, minha esposa. Vai estar ali, O Fazer Comprova o Saber, é apenas R$10. Você pode comprar ali na tenda da bênção, é bem baratinho, pode passar cartão também. Olha para o teu irmão e fala para ele assim, me dá um livro de presente. Para quem está nos assistindo pela Rede Super, você pode adquirir pelo site ventonofogo.com. Lá vai ter o livro, você pode pedir, vai chegar na sua casa. ventonofogo.com é o site do nosso ministério e tem lá o livro, você pode adquirir pelo site. Tiago 1, verso 9, diz assim: o irmão, porém, de condição pobre, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Irmãos, eu me lembro que a primeira vez que eu me deparei com esse versículo, eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco confuso. Porque o texto fala o seguinte, que o irmão pobre, ele se glorie na sua dignidade. E quando eu li a primeira vez esse versículo, eu imaginei o pobre se gloriando, ou se orgulhando da sua dignidade, do seu comportamento. Mas quando eu imaginei isso, o pobre se gloriando, se orgulhando do seu próprio comportamento, da sua própria ética cristã, eu me deparei com alguns outros versículos bíblicos que indicavam exatamente o oposto. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele dizia o seguinte, eu não me glorio em nada, eu me glorio apenas na cruz de Cristo. Paulo não se gloriava nele mesmo, Paulo não se gloriava no seu próprio comportamento. Aliás, Paulo disse também que se gloriava nas suas fraquezas. Mas ele só se gloriava nas fraquezas dele, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, na verdade, Paulo nem se gloriava exatamente em suas fraquezas, mas no poder de Deus que se aperfeiçoava nas fraquezas dele. Então, não se via no meu coração Paulo se gloriando ou se orgulhando de sua ética, de sua dignidade, de seu comportamento. Então, eu confesso para os irmãos que eu fiquei confuso ao ver Tiago mandar o pobre se orgulhar ou se gloriar na sua própria dignidade, no seu comportamento. E aí eu comecei a perceber, e eu fui para o original para ver a palavra dignidade. A palavra dignidade no grego, irmãos, e algumas versões bíblicas até tratam a palavra dignidade exatamente como exaltação.
Essa é uma palavra usada para exaltação, por exemplo, de Cristo à destra de Deus Pai. Também é a palavra usada para exaltado, no sentido de que eu e você fomos exaltados e colocados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, há uma posição em Cristo que eu e você fomos exaltados, fomos colocados em dignidade. Então o que Tiago está dizendo aqui, não é para se gloriar ou se orgulhar da dignidade ou do comportamento que eu mesmo produzo. Na verdade, é para se gloriar na posição, exaltação que Cristo nos colocou, que Cristo nos deu, o comportamento, a capacidade de viver que Cristo nos deu. Foi Cristo quem mudou o nosso caráter. Posso ouvir um amém aí, gente? É Cristo quem faz a gente produzir o fruto do Espírito, ou seja, é Ele quem nos dá a dignidade. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui é que o pobre deve se orgulhar na posição que Cristo colocou ele, na posição de exaltação nos lugares celestiais e no comportamento, no fruto que Ele gera em nós. Agora, irmãos, é interessante que se a sua percepção for a mesma que eu tive da primeira vez, irmãos, é tão perigoso, e me assustou e me marcou muito, perceber que eu e você não podemos nos gloriar nem tampouco da nossa ética, do nosso próprio comportamento produzido por nós, ou que achamos que nós produzimos. Há um grande perigo quando eu e você nos gloriamos de nossa própria ética, de nosso próprio comportamento. Irmão, por mais correto que ele seja, exatamente. Amados, tome muito cuidado com o orgulho da ética, com se gloriar no seu próprio comportamento correto. Por quê, Drummond? Porque o homem e a mulher que se gloria no seu próprio comportamento, que exalta o seu próprio comportamento, a sua própria ética, começa a se aguçar a ver o defeito dos outros. Quem se gloria do seu bom comportamento, abre os olhos para enxergar o mau comportamento dos outros. Irmãos, os fariseus muitas vezes se colocavam numa posição até mesmo em oração. Eles eram tão justos a si mesmos, que Jesus uma vez comparando eles, falou deles orando para si mesmo, dizendo assim: eu dou graças a ti porque eu dou o dízimo, mas ele não dá o dízimo. Ou seja, eles começaram a ver o tanto que eles faziam de correto e o tanto que o outro não fazia de correto. Amados, nós podemos ser homens e mulheres como o profeta Isaías, usados com um caráter ilibado, mas eu digo para você, ainda tem um lábio impuro para ser purificado. Não importa o quanto sejamos profetas, irmãos, quando nós nos deparamos com a glória de Deus, nós vamos ver os nossos lábios ainda precisando de purificação. Não há caráter ilibado, não há vida cristã tão grande, irmãos, que ainda não precisa de correção, que ainda não precise de mudanças. Mas quando você gloria da sua ética, você está mais atento ao fracasso do outro do que aquilo que você precisa mudar. Quando Isaías viu a glória de Deus e não a sua própria reputação, e não a sua própria dignidade, ele enxergou a glória de Deus, irmãos. Ele viu que os lábios deles estavam impuros. E eu me assusto em perceber que Isaías viu o lábio dele impuro, porque era o mesmo lugar onde saía a palavra profética, era da boca dele. Não importa se você é pastor, crente há 10 anos, há 15 anos, tem algo para mudar e Deus quer te revelar e quer te levar a um novo nível de santidade. Mas se você gloria-se da sua dignidade e não da exaltação de Cristo em você, então, irmão, você nunca vai ver o seu erro, mas vai começar a ver o erro dos outros. Quanto mais orgulhoso de si, mais você vê o erro dos outros.
Quanto mais consciente da glória de Deus, mais você vai ver o quanto você precisa mudar. Tiago nos fala de uma glória que não pode estar na ética, no comportamento. Mas Tiago também fala para o rico, e diz para o rico que a sua insignificância é tão grande, que ele é como uma flor, que vem o sol, seca e acaba. Drummond, então, não pode o rico ser rico? Se fosse assim, a Bíblia mandaria o rico deixar as suas posses. Mas a Bíblia diz, Paulo, quando instruiu a Timóteo para falar aos ricos, Paulo disse a Timóteo o seguinte: fale para os ricos não confiarem nas riquezas. O problema não é ter o dinheiro, o problema é quando o dinheiro nos tem. O problema na Bíblia nunca foi a posse, mas é quando as coisas começam a nos ter. Irmão, existe uma glória da ética, mas existe uma glória das posses. E a Bíblia está bradando para dizer o seguinte: é insignificante, vai passar. Amados, ter o carro do ano, ter coisas, ter uma casa, ter roupas, ter isso ou ter aquilo, são coisas boas da terra, mas são insignificantes comparadas à glória de Deus. É tão importante dizer isso, irmão, porque até o pobre pode ser mais apegado ao dinheiro do que quem tem dinheiro. Existem pessoas vivendo para a significância do dinheiro, e o dinheiro move eles para cá e para lá. Há pessoas, há igrejas que se movem por dinheiro, ministros que se movem aonde paga mais. E a motivação se tornou financeira, da onde eu vou ter mais recompensa de bens. Mas a glória das posses um dia vai acabar. Irmão, ouro vai ser a rua do céu. Eu gosto de uma expressão do pastor Luciano Subirá. Ele diz que a rua é de ouro. Irmão, rua é o lugar onde a gente pisa, para lembrar a gente de uma coisa: dinheiro vai estar debaixo do nosso pé no céu. Não vai estar comandando a nossa vida. A glória da ética, a glória das posses, tudo isso vai secar como a flor. Por que Tiago diz isso? Tiago diz isso para nos preparar para o que ele vai dizer no verso 12. Olha o que ele diz no verso 12. Tiago 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluia! Irmão, você entende? Quando a sua reputação é muito importante, quando o seu dinheiro é muito importante, a aprovação vai vir e você não vai perseverar, você vai cair. Porque dinheiro para você é importante, reputação é importante, mas quando a coroa da vida para você é tudo, você vai perseverar no meio de tudo, irmão. É interessante que Tiago 1, verso 2, 3 e 4, diz: tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Ele fala de ter alegria sabendo que a situação não vai piorar você, ela vai aperfeiçoar você. E agora ele nos fala que bem-aventurado o homem que suporta a provação, que persevera na dificuldade, porque está reservado para ele a coroa da vida. Repare uma coisa, irmão, se você quer passar por provações bem, quem quer passar por provações bem, firme na fé? Que provação vem para todo mundo, a gente sabe. Mas, irmão, para passar por momentos difíceis, você tem que lembrar-se de uma coisa: a provação não vai destruir você, ela vai aperfeiçoar você. Mas Tiago nos mostra algo aqui. Tiago nos mostra o seguinte: posses são insignificantes. A dignidade humana e não a de Cristo passa.
Mas tem uma coroa da vida reservada para nós no céu. Há uma recompensa. Amado, só vai passar pelas dificuldades da terra quem pensa na recompensa do céu. Mais do que uma coroa da vida, irmãos, a nossa recompensa é o Senhor Jesus. É ouvir dele no último dia, servo bom e fiel. Ah, eu vivo para ouvir isso, irmão. Quem está comigo nessa aqui? Esse é o nosso ideal de vida, chegar no céu e saber o seguinte: eu vou ouvir servo bom e fiel. Haverá uma eternidade, gente. Isso vai passar, gente. Belo Horizonte, contas para pagar, enfermidade. Irmão, tu não vai saber nunca mais nem o que é gripe. Sabe cansaço? Você não vai sentir. Como é que vai ser lá, irmão? Vai ter sol? Não. Vai ter lua? Não. É o próprio Deus que vai iluminar a Nova Jerusalém, irmão. Uau! E quando você chegar, irmão, Ele vai estar esperando você com uma coroa da vida nas mãos. E vai colocar na sua cabeça. E a Bíblia diz que ainda vai ter uma festa. Ele vai sentar e vai servir você pessoalmente. Você não está aqui comigo não, irmão. Ele vai servir a gente pessoalmente. Quando a gente começa a pensar isso, a aprovação é nada perto do que está reservado para nós. O que a gente está passando é uma leve e momentânea tribulação que vai produzir um eterno peso de glória para cada um de nós. Mas ninguém vai passar pela provação da vida sem pensar na coroa da vida. Paulo disse: eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmão, Paulo foi apedrejado, Paulo foi chicoteado, o navio dele naufragou, ele ficou preso, ele passou por poucas e boas, e na prisão ele escreve uma carta a Filipos, à igreja em Filipos, e diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por quê? Porque ele estava na prisão, mas o coração dele já estava esperando receber a coroa da vida. Sabe qual é a maior tragédia da nossa geração? A nossa geração esqueceu do céu. Quando morrermos, há um céu, irmão, e há um inferno. Há um inferno para aqueles que não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas há um céu reservado para aqueles que creram, para aqueles que perseveraram. E eu não sei a provação que você está passando, mas o céu está vendo, o céu te recompensará nesta ou lá, meu irmão, e vale a pena esperar. Toca no seu irmão, fala para ele assim: vale a pena esperar. Uma vez eu estava ouvindo um grande pastor, um grande homem de Deus. Não sei se vocês conhecem o pastor Mário Freitas, da Missão Mais. Vocês conhecem, irmãos? E ele estava contando que ele apoia a Missão a Mais, é uma missão maravilhosa. E ela apoia a igreja sofredora. Igreja que está perseguida por muçulmanos, sofrendo muito. E um dia ele estava relatando, e quando ele contou isso, irmãos, simplesmente, meu coração ficou pequenininho. Porque um cristão foi ameaçado por um muçulmano. E o muçulmano virou para ele e falou para ele o seguinte: se você não negar Jesus, você vai morrer pelas minhas mãos ou pelas mãos de alguém. E aí o cristão olhou para o muçulmano e falou assim para ele:
Você me ameaça com a morte? Você me ameaça com a morte? Mas a morte não vai acabar comigo. A morte vai me promover a estar com alguém que eu amo, que eu sempre amei. Se a morte já foi derrotada, irmão, o que é o seu problema? Nós vamos estar diante dele, vamos prestar conta de tudo. Persevera. Persevera. É isso que Tiago está dizendo, bem-aventurado o homem que persevera, porque está reservado para ele a coroa da vida. Tiago 1, verso 13, continue comigo a leitura. Diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça ou pelo seu próprio desejo. Quando o desejo o atrai e o seduz. Então, a cobiça, o desejo, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Irmão Drummond, parece que assim é uma mudança tão grande agora. Porque ele diz, bem-aventurado o homem que persevera, reservar a coroa da vida. Aí ele fala, ninguém ao ser tentado diz que está sendo tentado por Deus. Por quê? Porque no meio da provação, é verdade que na vida, no dia a dia, a vida nos traz várias provações. Através delas, Deus aperfeiçoa o nosso caráter. Mas Deus não tenta ninguém. O que se parece, irmãos, é que o destinatário da carta de Tiago, o público-alvo pelo qual Tiago escreve essa carta, está achando que Deus também tenta eles. Além de prová-los no meio da situação, Deus também tenta eles. E Tiago diz, olha, no meio dessa provação, se você está sendo tentado, eu quero te avisar uma coisa. Você não é tentado por Deus. Porque Deus não tenta ninguém. Porque a tentação, ela fala do pecado. Ela fala de conduzir alguém ao erro. E Deus não tenta ou conduz ninguém ao pecado. Aí Tiago diz que na provação, se você está sendo tentado, ele lhe alerta, não é Deus que está tentando você. Ora, se não é Deus que está tentando você, no meio de uma provação, a pecar, a sair do caminho, a não perseverar, qual é a fonte da tentação? Aí ele nos diz. Ele diz, a fonte da tentação é o seu desejo. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Desejar é errado, sim ou não, gente? Desejar. Por exemplo, desejar casar. Quais solteiros aí? Pode dizer amém aí. Né? Desejar, irmão, casar não é ruim. É uma benção. O desejo, vamos dizer assim, não aqueles pecaminosos diretos, né? O desejo de adulterar, o desejo do erro em si mesmo, o desejo do roubo. Vamos falar de desejos lícitos, casar, constituir família, desejo de ajudar alguém. Irmão, os desejos, preste atenção nisso aqui, eles não são em si mesmos errados. O grande problema é que você vai reparar que o desejo muitas vezes ele é desvirtuado. Para ser cumprido, para ser realizado, o desejo muitas vezes se desvirtua. Por exemplo, o desejo na área sexual. Nós sabemos que o sexo é para o casamento, o sexo é para o marido e esposa para o marido. O desejo que eu tenho pela minha esposa Raquel é um desejo muito vivo, aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Eu a desejo. Irmãos, esse desejo sexual, ele é correto. Agora, quando o desejo sexual, ele é desvirtuado para sair da minha esposa e para ir para uma outra mulher, isso é o adultério.
Mas repara que o desejo sexual, ele que é bom em si, é desvirtuado para uma outra área. Agora, Drummond, como que o desejo, ele faz isso? A Bíblia diz, você leu comigo, o desejo atrai, a cobiça atrai e seduz. Repete comigo, atrai e seduz. Irmãos, no grego, no original, a palavra atrai e seduz é a palavra isca, ou seduzir com enganos. A palavra atrai, no original, é isca, ou seduzir por enganos. A palavra isca, gente, é uma palavra bem interessante e fácil para a gente entender. Porque se alguém aqui pescou alguma vez na vida, alguém aqui já pescou? Já foi para alto mar pescar? Ó, quanta gente que já pescou. Alto mar não, ou rio, lagoa, pesque e pague. Mas, gente, pelo menos o conceito todo mundo entende. O pescador vai lá e ele coloca no anzol. Ele joga o anzol, só o anzol na água. O que ele bota no anzol? O que ele bota, gente? A isca. E o que é a isca? Hã? Fala para mim, o que é a isca? Ó, teve um pescador que disse assim, depende do peixe. Que isso, hein? Para cada peixe, uma isca. Mas uma vez eu vi, eu não sei para que peixe era, mas o cara botava tipo, assim, um mix de minhoca com vários tipos de peixe, fazia um negócio assim misturado, muita carne de peixe e colocava em cima do anzol. Irmão, o peixinho, ele olhava aquilo na água. E pensava, picanha. Vou lanchar. Na hora que ele enfia a boca, ele não está comendo, ele está sendo traçado. O desejo coloca uma isca para você. Ele coloca uma carne na ponta. E o que você vê é o prazer. E você não vê a sua morte. Tantas e tantas pessoas no mundo estão fazendo uma refeição fúnebre. Elas são casadas. O cara é casado, ele vê uma mulher bonita. Aí ele pensa, vai ser só uma vez, minha esposa não vai saber, vai ser maravilhoso, eu vou realizar o meu desejo sexual. O desejo começa a colocar para ele a vantagem do adultério. Ele é enganado pelo pecado, irmãos, e depois ele não vê, ele morre. Ele olha o casamento dele e vê, o que eu fiz? Cuidado para desejos corretos não estarem te enganando. Drummond, eu tenho um desejo de ser isso no ministério. Drummond, eu quero chegar lá logo, Drummond. Aí fica puxando o saco, puxando a sardinha do outro, fazendo uma coisa, fazendo a outra, quando sabe que não é para fazer. Deus mandou ele fazer uma coisa, mas para ele chegar mais rápido, ele fica fazendo coisas. Por quê? Porque ele tem um desejo de chegar logo no ministério. E ele vai se corrompendo só porque ele diz assim, mas se eu chegar lá, quanto bem que eu vou fazer, vou pregar para tanta gente, vou alcançar tantas pessoas. E ele coloca uma carne e ele mesmo vai mordendo a isca que ele faz. E quando ele vê, ele está numa posição onde ele nem aguenta e nem sustenta aquilo.
Eu estou cansado de ver chamados morrerem porque têm pescado o próprio desejo ministerial, irmão. Você já imaginou? José está sendo um homem de Deus pra caramba. Aí Deus tira o homem da prisão. O homem foi traído pelos irmãos. O homem foi jogado num poço. Foi vendido para o Egito. O homem passou coisa terrível. Mas o homem se manteve firme. Aí o cara sai da prisão e é promovido. Vai para a casa de um oficial. Vai para a casa de Potifar. Irmão, o cara está avançando. Aí vem aquela Potifona. A mulher de Potifar vem se insinuando para ele. Pensa comigo. Se ele pensa assim, meu desejo, meu sonho que Deus me deu é que eu vou ter autoridade. Essa mulher está vindo. Ela está vindo. Se eu deitar com ela, fica tudo na boa. Porque aí ninguém vai saber de nada. A mulher não vai fazer escândalo. Eu mantenho aqui um conchavo com ela. Aí, depois Deus me promove, eu estou lá bem. Se José só pensa na promoção, no desejo dele, ele colocaria uma isca na ponta do seu próprio anzol, para chegar no sucesso. Irmão, se você chegar numa encruzilhada, onde você tem que escolher entre sucesso ou caráter, escolha pelo caráter, porque sucesso sem princípios é fracasso. Sucesso sem princípios é fracasso. Ele diz, seu desejo te engana, te isca. Aí depois ele usa uma outra figura, gente. Qual é a figura que ele usa? Depois do pecado ter concebido. Qual é a ideia da concepção? É de uma mulher grávida. É como se o pecado estivesse sendo gestado. Deixa eu usar o exemplo de novo. O homem tem o seu desejo enganando ele, seduzindo ele, olhando para aquela mulher, para o adultério, e vai enganando ele. Aí ele vai deixando aquilo ser gerado dentro dele. Irmãos, quando a coisa vai sendo gestada adentro, vai vir à luz o pecado. E aí vai vir a morte. Repare que até esse presente momento é uma tentação que o próprio desejo gerou. Irmão, tentação pode vir para mim e para a sua vida? Claro que sim. Mas você pode repreender isso e lidar com isso e lidar com a palavra de Deus. Agora, Drummond, o que eu faço se o pecado parece que está sendo gerado dentro de mim? Irmão, aborte. Aborte. Porque a figura, o simbolismo é de algo gerado. Não deixe o pecado nascer, aborte isso. Como é que eu aborto? Se isso está dentro de mim, irmão, pega um líder, um pastor maduro e confesse a sua tentação. Eu gosto muito de uma frase do Ebi Uber. Pastor Ebi Uber, ele tem uma frase muito legal. Ele diz que ele prefere confessar a tentação do que confessar pecado. Quem confessa a tentação não confessa pecado. Irmão, rasga o peito. Nas suas orações há um irmão maduro na fé, mas não deixe isso crescer. Tem gente que diz assim, não, mas não dá mais para controlar, tem que dar cedo, irmão. Tem nada. Tem uns irmãos doidos que falam assim, não dá para segurar. Quando eu vi, já beijei. Para com essa lenga-lenga. Não, peraí, dá para controlar. Porque o final disso é a morte. Ele mostra então, irmãos, que o nosso desejo, ele é o lugar onde vai nascer, onde pode ser concebido o pecado, e assim a morte. Quando ele fala que é a gente, não Deus, olha o que ele diz no verso seguinte, no verso 16. Não vos enganeis, meus amados
irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Vocês pararam o movimento aqui. No meio da provação que você está passando, não diga que você é tentado por Deus. Olhe para os seus desejos, porque são eles que te atrapalham no momento da adversidade. Agora, não se enganem. É de Deus que vem toda boa dádiva e todo dom perfeito. É de Deus que vem o que você precisa. É Deus que vem toda bondade, toda perfeição para você. Irmão, por que ele está fazendo isso? Irmão, é muito bom saber, na provação, quem vai te destruir e quem vai te levantar. Seus desejos podem te enganar, mas do alto de Deus, você sempre vai ter para a tua vida a provisão necessária. Saber a origem daquilo que é bom é muito importante. Porque quantas vezes eu já vi irmãos trocando isso? De Deus parece que vem o mal e de dele parece que vem o bom. É dele que vem toda boa dádiva e todo dom perfeito. E de Deus parece que só vem maldade. Mas irmão, eu quero bradar, Deus é bom. Vamos dizer juntos, Deus é bom. Quando eu sei que de mangueira vem manga, eu não espero goiabeira. Goiabeira não, goiaba. Da mangueira vem manga. Eu não espero outra coisa. Deus é bom. Eu só espero dele bondade. Eu não espero outra coisa de Deus. Drummond, mas você acabou de chover no molhado para mim. Eu sei que Deus é bom e que eu posso esperar dele o que é bom. Irmão, então por que correr quando você só devia descansar? Quando eu sei que Deus é bom, eu largo o ativismo e corro para a oração. Agora, quando eu acho que eu sou a fonte daquilo que é bom, então eu vou fazer bastante, porque sou eu que vou executar o que é bom. Os ativistas acreditam que neles estão toda a resposta para aquilo que eles precisam. Por isso eles não têm tempo para orar. Eles ainda dizem assim, perda de tempo. É de matar, perceber, irmãos, a quantidade de pastores que não oram. E vão de ministério para ministério, fazem coisas pra caramba na igreja. Vem, meu irmão. Se você faz tudo e não ora, então o ministério, você é a fonte de toda coisa boa e todo dom perfeito. Mas se a fonte é Deus, e eu sei que eu acesso Deus através da oração, os meus joelhos estariam mais dobrados. Sua vida de oração revela qual fonte você vê a bondade. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui essa noite? Bondade vem de Deus, então eu vou correr para Ele. E eu gosto de Tiago, ele fala assim, e não tem sombra nenhuma de variação nele. Irmão, não é só que não tem mudança nele. Não tem sombra de mudança. Quem sabe ele vai mudar, não tem essa. A constância de Deus, irmãos, em ser bom é algo maravilhoso. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Mas basta pensar no oposto que você fica mais claro como é bom estar perto de uma pessoa constante como Deus. Porque eu não sei você, mas eu já tive a oportunidade de me relacionar com pessoas que um dia estavam de um jeito e outro dia estavam de outro. Quem já se relacionou com gente inconstante? Levanta a mão. E o pé é para confirmar. Aí você pensa assim, meu Deus,
Como é que ele vai estar? E se for o chefe, já viu? Se o chefe é assim, ai meu Deus, ele está alegre ou está triste? Alegre ou triste? Alegre ou triste? Pau ímpar, quem vai? Pau ímpar, vai você. Você nunca sabe, aí você vai pisando em ovos. Você repara que você não tem confiança nenhuma. Porque a inconstância de alguém gera desconfiança em você. Porque se o fulano é inconstante, você não sabe se ele vai ouvir você ou se ele vai brigar com você. Não, hoje eu acho, aí já imaginou, ele está com a cara fechada, aí não sabe se ele está feliz ou triste. Aí você vai falar com ele, aí você pede alguma coisa, o senhor poderia me dar atenção? Claro, vem cá. Ai, que bom. Eu já vi gente com chefe assim, que bom. Aí no outro dia acha que o chefe está do mesmo jeito, aí tem mais confiança. Aí na hora que vai falar, quem falou que você podia entrar na minha sala? E se essa inconstância acontece muitas vezes, você cada vez mais está desconfiado. Agora, irmão, Tiago está dizendo o seguinte: Ele é bom e perfeito, e todo dia. Drummond, ele me perdoou há 10 anos atrás, mas se eu confessar o meu pecado arrependido, ele vai ser bom igual ele foi há 10 anos atrás? Igualzinho. Sem nenhuma sombra de variação, o mesmo Deus bom. Aquele que morreu na cruz do Calvário está presente aqui hoje, nessa igreja e na sua casa agora, irmão. O mesmo Deus. Por isso que em oração eu posso chegar com confiança e clamar a Ele, confiando e sabendo que Ele é bom, e que tudo que vem dEle é bom. Mas você está pronto para ouvir o que você vai ouvir agora? Então aperte seus cintos aí. Eu já vou terminar. Queria até chamar o pessoal dos instrumentos. Tiago 1, verso 18, verso seguinte: de Deus vem tudo que é bom, nasce dele é bom, vem dele é bom. Então vamos lá. Tiago 1, 18. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Preste atenção no que eu vou dizer. Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O termo primícias, irmãos, era um termo judaico usado para uma festa, na verdade usado para os primeiros frutos que davam numa colheita. Existia uma festa chamada Festa das Primícias, onde o judeu comemorava os primeiros frutos. Mas preste atenção, não era só comemorar os primeiros frutos da terra, era comemorar os frutos, os primeiros e os que viriam depois. Então, quando se fazia a festa das primícias, eu não estava só comemorando o fruto que veio, eu já estava comemorando os que iriam vir. Distrai não, gente, fica comigo. Aí ele diz: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Indicando que eu e você somos como frutos. Frutos gerados, liberados. Eu acho interessante que a Bíblia gosta dessa simbologia do fruto, que a Bíblia fala que o nosso Senhor Jesus, quando estava para dar a sua alma em expiação, a Bíblia diz que Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Ele está te vendo aqui essa noite, na sua casa, e Ele fica satisfeito, irmão. Por quê? Porque somos o fruto
de uma semente. Agora, irmão, a palavra da verdade, então, é simbolizada como a semente. Sabemos, Jesus disse em João 6,63, que as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A palavra de Deus é espiritual. Irmão, se é uma palavra, se é semente, a semente é espiritual. A semente não é emocional, racional e nem material, física. Ela é uma semente espiritual. Somos seres divididos em 3 partes: espírito, alma e corpo. Efésios 2:1 diz que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A nossa alma, o nosso corpo vivia, mas o nosso espírito estava morto. Até que a semente da palavra de Deus entrou no nosso espírito e nos deu vida. Nós nascemos de novo. A alma não nasceu de novo, o corpo não nasceu de novo. A alma precisa ser renovada, transformada pelo entendimento da palavra. O corpo precisa ser apresentado como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A semente da palavra gerou o que, Drummond? Gerou um espírito recriado. Agora, irmão, olha para mim aqui. Jesus, ele disse uma coisa: se o grão de trigo, se a semente do grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ela só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Só que Jesus estava falando dele. Jesus é a semente que ia morrer. A palavra, a Bíblia, o verbo e Jesus são a mesma pessoa. Drummond, onde você está querendo chegar aqui? Quando você lê a Bíblia, quando você ouve um pregador e você crê na palavra, irmão, acontece algo dentro de você. A semente chamada Jesus entra no seu espírito, meu irmão. E se a semente chamada Jesus entrou, o fruto não vai ser outro, irmão. Semente de goiaba não vai dar manga. Semente de Jesus não vai dar um derrotado. Semente de Jesus vai dar um Jesus. Aleluia! Se é para Ele, bata mais forte mesmo, meu irmão. E dê brados de vitória a Ele. Você está dizendo, Drummond, que Jesus o nosso espírito foi moldado à imagem e semelhança dEle. Há uma nova natureza que é Ele. E essa semente está criando raízes, está criando um caule, ramos. E meu irmão, se você continuar renovando a tua mente, você vai dizer igual o apóstolo Paulo: já não vive mais eu, é Cristo que vive em mim. E esse viver que eu tenho é pela fé. Ei! Ei! Você pode ficar de pé onde você está. Paulo disse aos Gálatas: eu sofro de novo por vocês, dores de parto, até que Cristo seja formado dentro de vocês. Eu quero que essa semente, ela cresça, até que saia muito fruto do Espírito de vocês. Muito amor, paz, longanimidade, domínio próprio.
até que Ele viva através de vocês e vocês desapareçam. Esse é o grande desejo de Deus, que Ele apareça e você desapareça. Escola de oração de manhã eu dei um exemplo. Eu acho que é bom para ilustrar o que eu estou dizendo. Quem lembra de um filme chamado Incrível Hulk? Nem o filme, né? O personagem. Você lembra que o personagem era um carinha fraquinho, singelo, não era capaz de muita coisa, mas dentro dele tinha uma semente verde. De um cara que fazia coisas extraordinárias. Aí quem conhece a história sabe que bastava mexer com o Hulk, provocar ele demais, que aquilo que estava dentro dele começava a tomar posse dele. E daqui a pouco não era mais ele, era ele no Hulk. Cristo mora dentro de nós, a semente está dentro de nós. Mas meu irmão, Deus está nos levando a um nível, quer nos levar a um nível de renovação na palavra, de renovação na oração, aonde eu não vivo mais, é Cristo que tem uma vida através de mim. Por isso levante as suas mãos, se você quer que Cristo viva através de você. Levante as suas mãos e a sua voz, aonde você estiver. Isso, levante a tua voz. Enquanto os instrumentos ministram, todos os instrumentos ministrando. Isso. Isso, carisma open, isso mesmo. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória.